Querido Pai Celestial, nesse momento que Teu Santo Espírito, Senhor, possa falar através da minha boca. Teu Santo Espírito, Senhor, possa dizer a verdade. E que o pão da vida, ó Pai, possa ser compartilhado a cada coração. São estas bênçãos que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. O título da nossa mensagem de hoje é O Milagre da Justificação pela Fé. O milagre da justificação pela fé. A primeira pergunta é: você suportaria conhecer a si mesmo? Não podemos mudar o nosso coração. A mudança só pode ser efetuada quando Jesus opera um milagre em mim. Esse é o único meio. Quando você olha para si mesmo e vê como você é, como é sua vida, como você se vê, com certeza você vai pensar que só um milagre pode mudar a sua vida. Você nunca observou a sua real condição? Alguns meses atrás, eu acredito que uns 9 meses atrás, 9 a 10 meses atrás, eu comecei a estudar a mensagem da justificação pela fé, a mensagem da justiça de Cristo. Eu acredito que já deva ter uns 12 meses, quase um ano. Eu comecei a estudar a mensagem da justificação pela fé. E o Senhor Jesus, ao ler os livros, dos Mensageiros de Deus, de Jones e Wagner, o Senhor Jesus começou a pressionar muito o meu coração. E aconteceu que Deus ele me mostrou quem eu era de fato. Quando ele mostrou a minha condição como ser humano, eu fui diante de Deus. Eu acredito que eu nunca tinha me conhecido até aquele dia. Eu pensava que eu me conhecia, mas eu não conhecia a mim mesmo. Eu não conhecia quem era o meu coração. Eu não sabia quem eu era de fato. E quando eu comecei a entender a mensagem da justificação pela fé, do caráter de Jesus como sendo um caráter puro, santo, sem mácula, sem mancha alguma, quando eu cheguei perto de Jesus em comunhão, em devoção, em oração, o Senhor me mostrou quem de fato eu era. E quando ele me mostrou quem eu era de fato, eu percebi que eu era um monstro. Queridos, vamos fazer uma análise, vamos pensar. Se o nosso coração fosse uma pessoa, como seria essa pessoa? Será se nós conseguiríamos conviver com esta pessoa se o nosso coração se materializasse agora e virasse uma pessoa? Quantas pessoas o nosso coração não já matou? Quantas pessoas o nosso coração não já adulterou, fornicou? Quantas pessoas o nosso coração não já xingou? Se o teu coração fosse uma pessoa, essa pessoa seria perversa. E é justamente isso que Deus ele nos mostra. O homem é de fato perverso. O homem é impuro. O homem é sujo. E Deus me mostrou qual era a minha condição. Mas o mesmo Deus que me mostrou qual era a minha condição, ele me consolou. Olha que pai amoroso. Deus me mostrou que eu era um monstro. Ele me mostrou. Ele, através da sua misericórdia, do seu amor, da sua justiça, ele disse: meu filho, você é um monstro, mas eu quero te dar uma vida perfeita. Quando você olha para a sua caminhada cristã, quando você olha para você mesmo, quando você olha para os defeitos de caráter que ainda estão em você, quando você olha assim, centraliza o seu olhar para você mesmo, você diz: Senhor, a única solução para mim é um milagre. Na verdade, esse sermão que eu fiz, ele seria um livro. Eu estava escrevendo, só que aí acabou que eu não terminei. Mas quando Deus me mostrou a minha real condição, eu comecei a escrever tudo isso aqui que vocês estão lendo. E eu estava chorando diante de Deus. E Deus me deu esse sermão
no momento em que ele mostrou a minha condição como um pecador. E eu olhei para mim e a minha única esperança foi Jesus Cristo. Um milagre ele pode fazer. E a mudança do nosso coração, de quem nós somos, é apenas um milagre. Então vamos dar continuidade. A Bíblia, ela é clara em nos mostrar qual é a nossa condição. Vamos lá. Isaías capítulo 1, verso 5 e verso 6. Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres não exprimidas, nem ligadas, nem amolecidas. Então a Bíblia, ela é clara em nos revelar qual é a nossa condição. Quem somos nós de fato, de verdade? A Bíblia, ela é clara. Só que por nós não crermos na palavra de Deus, na Bíblia, muitas vezes Deus ele nos mostra quem nós somos. Mas por que ele nos mostra quem nós somos? Porque nós não cremos no que está escrito na Bíblia. Muitas vezes a gente bate no nosso peito e diz assim, não, eu sou bom, eu sou uma pessoa boa, eu não falo mal de ninguém, eu não faço isso para fulano, para ciclano, mas só Deus conhece quem é o seu coração. Só Deus sabe que do teu coração procedem maus pensamentos, furtos e adultérios. A Bíblia diz em Mateus capítulo 15, verso 17, que do coração do homem, a pergunta que eu tenho para fazer para vocês, quem aqui é homem? De acordo com o gênero da palavra homem, está se retratando tanto a mulher como tanto ao sexo masculino quanto ao sexo feminino. Então, homem, quando a Bíblia diz que do coração do homem, é do coração do ser humano. E quem aqui é ser humano? Eu e você. Então, se eu e você somos seres humanos, a Bíblia está dizendo, Jesus está dizendo que do coração do ser humano procedem maus pensamentos, procedem furtos, procedem adultérios. E esse é o meu e o teu coração. Só que muitas vezes Deus permite acontecer algumas coisas conosco para a gente ver a nossa pecaminosidade. Por quê? Porque a gente não crê na palavra. E às vezes a gente fica assustado, pasmado com muitas coisas que a gente faz. A gente fica, Senhor, mas eu não faria isso. Como foi que eu fiz isso? Mas Deus já te falou quem você é. Deus já disse quem é o teu coração. Deus já mostrou a tua condição. Então ele permite você passar por certas situações para poder te ensinar de que o que ele disse é verdade. Que você, desde a planta do pé até a cabeça, não existe coisa sã. Senão feridas e inchaços, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas. Essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição espiritual. Queridos, já pensou, você se depara com uma pessoa nesse estado, de acordo com o texto de Isaías, capítulo 1, versos 5 e 6. Uma pessoa cheia de feridas, chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas. Qual seria a sensação? O que você sentiria ao ver uma pessoa nesse estado? Com certeza você iria sentir dor, tristeza. É justamente isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Ele quer que a gente entenda a nossa real condição, que nós estamos desta forma como o texto está apresentando. Essa é a nossa condição. Vamos até a palavra de Deus para ficar mais claro. Vamos trazer para a igreja de Laodiceia, que é o período em que nós estamos vivendo. Assim, porque és morno, nem és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Verso 17. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada
tenho falta. Essa experiência é do povo de Laodiceia. Essa experiência é a minha e a tua experiência. Nós dissemos, nós estamos ricos, conhecemos a verdade, estamos abastados de pão espiritual, temos muita luz. Mas Deus diz, não sabeis que és um desgraçado, um miserável e um pobre e um cego e nu? Não sabeis que é miserável, pobre, cego e nu? Essa é a minha e a tua condição. É o que a palavra de Deus está dizendo. Não somos nós a declarar nada, é Deus. Tito, capítulo 1, verso 2, diz que Deus não pode mentir. Senhor, de fato, essa é a minha condição. Eu sou miserável, Senhor. Eu sou pobre, Senhor. Eu não tenho nada para dar. Se você encontra um mendigo, um pobre, miserável, cego e nu, no meio da rua, você teria coragem de pedir algum centavo para essa pessoa? Claro que não. Queridos, essa é a nossa condição. E a nossa condição, ela está estampada na palavra de Deus. Quem o homem é? E a Bíblia, ela é clara em nos mostrar a nossa condição. Quando Jesus diz a vocês e a mim que somos cegos, a coisa a fazer é dizer, Senhor, somos cegos. Ele disse a seus ouvintes que eles eram cegos, e eles eram cegos. Eles, porém, afirmaram que não eram, mas, de fato, eles eram cegos. Se tivessem confessado sua cegueira, teriam visto a Deus por meio da cura da cegueira daquele homem. Bem, irmãos, o que precisamos fazer é encarar honestamente a mensagem de Laodiceia e reconhecer tudo o que a mensagem diz que somos. Quando ela afirma que vocês e eu somos infelizes, digam-lhe, é verdade, Senhor, eu sou infeliz. Miseráveis? Sim, sou miserável. Pobres? Sim, sou pobre. Um completo mendigo, sem condições de ser qualquer outra coisa neste mundo. Cegos? Sim, sou cego. E nunca serei qualquer outra coisa. Nus? É verdade, Senhor. E o que eu não sei disso, isso também é verdade. Eu nada sei como convém saber. Então lhe direi cada dia e cada hora. Senhor, tudo isso é verdade. Mas, por favor, em vez de minha infelicidade, dá-me o teu próprio contentamento. Em vez de minha miséria, dá-me o teu conforto. Em vez de minha pobreza, enche-me de tuas riquezas. Em vez de minha cegueira, sê tu minha visão. Em vez de minha nudez, ó Senhor, cobre-me com tua própria justiça. E o que eu não sei, ensina-me tu. Então, nós precisamos, essa deve ser a nossa oração constante. Precisamos dizer a Deus a cada dia, a cada hora, reconhecer a nossa condição espiritual e todos os dias dizer ao Senhor, dá-me do teu contentamento, enche-me das tuas riquezas, cobre-me com a tua própria justiça. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Queridos, eu passei muito tempo da minha vida cristã tentando vencer o pecado por mim mesmo, tentando que eu iria conseguir com as minhas próprias forças, que eu iria conseguir ter uma vida perfeita, uma vida santa, que teria um poder em mim para elaborar isso. Mas todas as vezes que eu tentava vencer o pecado por mim mesmo, eu sempre me decepcionava. E aí eu entendi, eu aprendi que não sou eu a fazer, não sou eu a praticar, mas é Cristo a quem faz em mim. Tirou um peso das minhas costas, essa responsabilidade de vencer o pecado. Porque agora eu entendi que a minha parte não é vencer o pecado, porque o pecado já foi vencido pela vida de Jesus. A minha parte é receber a vida que venceu o pecado. A minha parte é ter a justiça, que são os atos de Cristo Jesus. Eu entendi, queridos, que essa vida
ele está dando para cada um de nós. Que essa justiça é nos dada de forma gratuita. E nós iremos entender nesse estudo como receber essa justiça. Então, quando a Bíblia nos mostrar a nossa condição, nós precisamos encarar a nossa condição de forma real. Sim, Senhor, eu sou cego. Eu sou um completo mendigo, miserável. Mas, porém, Senhor, me dê as tuas vestes. Me dê o ouro purificado pelo fogo. Me dê o colírio celestial para que eu veja. Me dê os teus olhos. Esse deve ser o clamor de nossa vida. Todos os dias. No finalzinho eu quero contar uma experiência diária que Cristo está fazendo comigo na minha vida. Porque há quase um ano atrás, eu não conhecia Jesus. Eu não sabia quem era Jesus. Mas eu conhecia o Jesus Cristo. Que me ama, independente de como eu estou. Que morreu por todos os meus pecados, que já pagou tudo. Mesmo pecados que eu vá praticar amanhã já está pago. Só que, claro, Deus, Jesus Cristo, quando ele te salva do pecado. Você não vive mais uma vida de pecado, é natural. E ele é quem vai fazer isso na sua vida, porque o homem não consegue viver sem pecado. Somente Cristo, no homem, pode viver essa realidade. Então, queridos, vamos dar continuidade no nosso estudo. Se eu sou cego, de que então eu preciso para ver? Vamos para a Bíblia em Mateus capítulo 9, versículo 27, versículo 30. E partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. Primeiro ponto. Eles eram 2 cegos. E a Bíblia nos diz que a nossa condição é de cegueira espiritual, de acordo com Apocalipse capítulo 3, verso 17. E dizendo: tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? Qual foi a pergunta que Cristo fez? Olha, vocês creem que eu possa curar vocês da cegueira? E eles disseram: sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Mateus 9, 27, 31. A única explicação é um milagre. Então agora nós vamos entender que se eu sou cego, não tem como, de acordo com a medicina, com a ciência, não existe nenhuma possibilidade de um ser humano cego voltar a enxergar. Ou cego de nascença ver. Não existe essa possibilidade ainda para a medicina. E eu creio que nunca haverá. Então, queridos, a nossa condição é de cegueira espiritual. A única maneira daqueles cegos enxergarem era um milagre. Mas é exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você. A única maneira de sairmos da cegueira espiritual é um milagre. Se os cegos tentassem, pelas suas próprias forças, conseguir a visão, vocês acham que eles conseguiriam? Claro que não. Eles nunca iriam conseguir enxergar se eles tentassem por eles mesmos. Mas eles dependeram de Cristo Jesus. Então, a única explicação para um cego enxergar é um milagre. E é exatamente isso que Jesus Cristo quer fazer em mim e você. Não existe solução para mim e para você, a não ser um milagre. Como Deus pode nos dar justiça se somos tão pecadores? Não podemos entender como, nem precisamos perguntar. É um milagre tão grande para Deus tornar justo um homem injusto, quanto foi para ele criar o mundo. Agora, como posso receber esse milagre? Da mesma forma que os cegos receberam. Agora, como eles receberam? Vamos voltar ao texto e ver um detalhe que talvez
a gente não viu. Verso 28 de Mateus 9. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E Jesus disse-lhes: credes vós que eu possa fazer isto? E eles disseram sim. Quando eles disseram sim, eles aceitaram a palavra. Então, o que foi que trouxe vista aos cegos? A crença na palavra de Deus. Então, ao eles aceitarem a palavra, o resultado foi a cura. Eles creram que Jesus poderia curá-los. E por meio de sua fé, eles receberam o milagre. Agora, de que forma eles receberam o milagre? Eles creram. É exatamente isso que falta crermos, pois não podemos fazer nada para mudar nossa condição. Nossa única saída é acreditar em sua palavra, pois ela tem poder para recriar o homem. Então, qual é a nossa única saída? A mesma dos cegos. Crer. Vamos aprofundar mais. Vamos para o livro de Gênesis, capítulo 15, verso 6. Vamos ver o que o crer trouxe a uma pessoa. Gênesis 15, 6. Em Gênesis 15, 5, Deus chama Abraão. Abraão olha as estrelas do céu e Deus diz: Abraão, a tua descendência será como todas essas estrelas. Será inúmera como essas estrelas. E quando Deus falou para Abraão, a Bíblia diz, em Gênesis 15, verso 6, que Abraão creu no Senhor. E isto lhe foi creditado como justiça. Em algumas outras versões, a palavra creditado é imputado. Então, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi imputado como justiça. Agora, a primeira pergunta que eu faço para você é: o que Abraão fez para receber a justiça? Ele creu. Abraão creu em Deus e o crer em Deus trouxe o que a Abraão? Justiça. Agora voltemos ao caso do cego. Os cegos creram em Deus e o resultado do crer em Deus trouxe o que para os cegos? Visão. Abraão foi justificado pelo simples ato de crer. Abraão creu na palavra de Deus. E a palavra de Deus se realizou na vida de Abraão. O que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça. O que é que diz lá? Abraão creu em Deus e isto o quê? Fé. Isto lá é o quê? Crer em Deus. Crer em Deus trouxe o quê para Abraão? Justiça. Quem imputou o crer como justiça a Abraão? Deus. Será que Deus cometeu algum erro? Não. Não importa se compreendemos ou não, o Senhor o declarou justo e fez bem em assim proceder. Então, como foi que Abraão foi justificado? Deus disse: Abraão, você é justo. Abraão ouviu a voz de Deus e disse: amém. E quando ele disse amém, no hebraico a palavra amém é: assim seja, cumpra a tua vontade, cumpra a tua palavra. Então, quando Abraão disse, em resposta à palavra de Deus, ele disse assim, ó: amém, assim seja, faça, Senhor, a tua palavra. E a palavra fez justiça na vida de Abraão. Simplesmente isso. Abraão não precisou. Queridos, o que está acontecendo conosco? Nós lemos a Bíblia, lemos o Espírito de profecia, e quando há algum mandamento, a gente chega e diz assim: não, a Bíblia agora diz para mim não matar, para mim não roubar, para mim não furtar, para mim não fazer nada disso. Então, a Bíblia fala, Jesus diz, Deus fala e eu faço. Ok. Agora eu vou ler o Conselho sobre Regime Alimentar, falando sobre alimentação, comer de 5 em 5 horas, fala de várias regras que tem no Conselho sobre Regime Alimentar, e aí você olha para aquele livro e diz assim: ok, agora tudo que está aqui eu vou viver, eu vou fazer, eu vou praticar, eu vou tornar essa verdade clara, só que você nunca vai conseguir, porque não existe poder em você para viver a verdade. A Bíblia está nos dizendo que Abraão não fez isso.
Ele não ouviu a voz de Deus e disse, eu vou fazer a tua voz, Senhor. Não. Abraão ouviu a voz de Deus como uma promessa de que Deus iria cumprir o que ele disse. A própria palavra que foi falada a Abraão iria fazer na vida de Abraão. Não era Abraão que iria fazer a palavra de Deus, porque é mais fácil crer em Deus do que fazer aquilo que Deus manda. Então, queridos, toda essa verdade me deixou feliz, porque agora eu creio que se eu crer na palavra de Deus de forma explícita, a palavra de Deus, ela tem um poder suficiente para me manter justo. A palavra de Deus, ela tem um poder suficiente para trazer justiça para a minha vida. Isso é um fato. Nós já fizemos aqui uma série de estudos falando só sobre o poder da palavra, onde eu mostro que existe vida na palavra de Deus. Que quando Deus fala, acontece aquilo que ele diz. E quando Deus falou que Abraão era justo, Abraão se tornou justo porque ele creu na palavra de Deus. Deus disse a Abraão, você é justo. Abraão disse, amém, Senhor. E ele foi justo porque ele creu na palavra de Deus. Então, queridos, vamos aprofundar um pouco mais esse pensamento. Abraão se encontrava perfeitamente justo. O próprio Deus disse que sim. Não somos nós a declarar essas coisas. Não somos nós a planejar nada. Não seríamos justos nem se tentássemos. Isso é uma realidade. O homem, ele não consegue, ele não pode fazer as obras de Deus. É impossível ao homem produzir obras de justiça, porque é contrário à natureza do homem. O homem não consegue. Ellen White diz que tudo que o ser humano faz é poluído pelo egoísmo e pelo pecado. Ela diz em Fé e Obras que se fosse oferecido tudo aquilo, entre aspas, que é de bom no ser humano, seria constado no céu como uma traição. Não existe bondade no ser humano. Não existe vida de justiça no ser humano. Não existe vida justa fora da vida de Cristo. Existe apenas uma vida justa, que é a vida de Jesus Cristo. E você se torna justo pela vida dele. Você se torna justo recebendo a vida dele. Não tem como você ver a vida de justiça de Cristo e copiar. Você nunca. Primeiro que não vai ser a vida de Cristo. Se eu tentar, por exemplo, eu tenho aqui a irmã Heloísa. E aí eu vou e tento viver o máximo a vida da irmã Heloísa. Eu estou imitando. Aquilo é uma fraude. Não é algo real. Eu não tenho a vida da Heloísa. Agora, quando Cristo vive em mim, como diz Gálatas capítulo 2, verso 20, eu tenho a vida de Cristo. Como diz 2 Coríntios capítulo 4, verso 19. A vida de Cristo vai se manifestar na carne mortal. Como diz Colossenses capítulo 3, verso 4. Temos a vida de Cristo. Como diz Romanos capítulo 5, se eu não me recordo, é verso 12. Seremos salvos pela sua vida. Queridos, vamos entender algo. A vida de justiça, ela não existe fora de Jesus. Se você alega e diz que existe uma vida fora da vida de Cristo, você está pregando espiritismo. Se você diz que existe uma vida fora da vida de Jesus, isso é espiritismo. Isso é dizer que existe vida além da vida de Cristo. Não existe vida além da vida de Cristo. Existe apenas uma vida justa, boa, que é a vida de Jesus. Se você não tiver a vida de Cristo, você tem a sua própria vida. E a sua própria vida não é a vida de Jesus. A vida cristã, vou abrir um parênteses, a vida cristã é a vida de Cristo. E a nossa maior dificuldade é querer viver a vida de Cristo com a nossa própria vida. Não tem como viver duas vidas em uma pessoa. Isso é espiritismo. Isso é alegar que você tem um outro ser dentro de você. Ou é Cristo que está em você, ou é o seu eu. Vocês entenderam? Então, queridos, Abraão estava fecha parênteses, Abraão estava perfeitamente justo. Que possamos permitir que
as coisas sejam do jeito de Deus. Repito, irmãos, pois quando permitirmos Deus fazer as coisas do jeito dele, tudo ficará bem. E não é preciso nenhuma sombra de dúvida. O que é que foi contado como justiça para Abraão? Simples crer em Deus. E Deus disse: você está certo, Abraão, justo. Podemos notar que essa afirmação de que a fé é contada como justiça foi feita 3 vezes em um curto espaço de tempo. O que foi isto que fez com que ele fosse contado como justo? O crer em Deus. Vamos voltar para essa citação e vamos enxergar agora com o olhar de uma criança. Como Deus pode tornar uma pessoa justa de acordo com Gênesis, capítulo 15, verso 6? Abraão creu no Senhor. E isso o quê? O crer trouxe a Abraão justiça. Então, como nós seremos justos? Crendo em Deus. Quando Deus abria a boca, Abraão cria. Abraão dizia: assim seja. E o que é que o Senhor dizia para ele? Abramos a Bíblia, pois é importante nós lermos. Gênesis 15, 4, 6. Então, queridos, é simples a forma de Deus justificar o homem. Assim como Deus trouxe cura para todos aqueles personagens da Bíblia, da mesma forma, da mesma maneira, ele vai perdoar os nossos pecados. Vamos entender esta verdade de forma mais clara. Vamos lá. Veja bem, será que agora conseguem crer que Abraão se tornou justo exatamente pelo motivo que está escrito? O Senhor chamou Abraão para fora e disse: olha para as estrelas do céu e me diga quantas tem, pois assim será o número de sua semente. Abraão disse: amém. E o Senhor disse: você está certo, Abraão, é justo. Conseguem ver a simplicidade dessa transição aqui? É como se fôssemos chamados para fora do tabernáculo e o Senhor dissesse: vê as estrelas? Diga quantas há se puder, por te digo que assim será e assim acontecerá. E nós respondêssemos amém. Deus diria: está certo, justo és. Vamos agora fazer uma aplicação prática do que nós estamos estudando. Agora, suponha que o Senhor nos chame para fora. Suponha que o Senhor nos chame hoje à noite para fora. Ou melhor, ele chamou Abraão para fora, para mostrar as estrelas. Mas ele pode mostrar nossos pecados, sem que estejamos lá fora. Será que o Senhor tem mostrado a multidão dos teus pecados? Tem? Sim. Então ele prossegue e diz: conte o número dos teus pecados, se puder. E em seguida pronuncia a palavra: ficarão mais alvo do que a neve. O que responderemos? Amém. Então o que o Senhor diz? Está certo, justo és. Estaremos justos? Sim. As pessoas se tornam justas desta forma tão simples? Uma simples transição? Sim. Amém, graças a Deus. Vou explicar para vocês. Quando Deus chamou e disse para Abraão sair lá fora, para ele contar as estrelas do céu, e Abraão creu na palavra de Deus, a palavra de Deus trouxe justiça para Abraão. A palavra de Deus falou. Quando nós vamos diante de Deus confessar os nossos pecados, que ele pede para olharmos toda a nossa vida, toda a trajetória de nossa vida, para confessarmos os nossos pecados, olha que interessante. Nós vamos diante de Deus, contamos os nossos pecados, como Abraão contou as estrelas, e agora a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Isaías, que é uma promessa de Deus para cada um de nós, no livro de Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, ainda que os vossos pecados sejam inúmeros, como as estrelas do céu, mas eles ficarão puros. É como se Deus estivesse falando conosco da mesma forma que ele falou com Abraão. A palavra de Jesus Cristo, Ellen White diz que a Bíblia é uma manifestação de Jesus.
Aquele mesmo Jesus que curou quando esteve aqui na terra, Ellen White fala que ele está na Bíblia Sagrada hoje. É o mesmo poder. É o mesmo poder. Então Abraão chegou e disse: amém, Senhor, eu creio na tua palavra. A palavra de Deus trouxe o que para a vida de Abraão? Justiça. Então, quando nós vamos diante de Deus, confessamos os nossos pecados, o que acontece quando a gente pronuncia uma promessa? Ficarão mais alvos do que a neve. O que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Abraão. Porque a mesma palavra que falou a Abraão e disse, justo, é a mesma palavra que fala conosco, Deus. Deus, ele não muda a sua forma de falar. Da mesma forma como ele falou com o mundo, com a criação, ele curou os doentes, ele falou para libertar os pobres, os cativos. É a mesma palavra, não existe distinção. A mesma palavra que cria é a mesma palavra que redime. É a mesma palavra que salva. Quando Deus chegou e disse, haja luz, naquele momento houve luz. Existe uma energia criativa na palavra de Deus que quando ele diz, acontece. E agora a palavra de Deus, que tem o mesmo poder que teve na criação, chega para mim, para você e diz, os teus pecados estão brancos como a neve. Se eu receber a palavra como a terra recebeu, todos os meus pecados estarão brancos como a neve. Agora é interessante, queridos, notarmos que quando Deus disse assim para a terra, haja luz, houve luz. Naquele momento a palavra se concretizou, naquele momento a palavra se cumpriu. Quando Deus, ele fala para mim e para você, haja justiça ou sede santo, antigamente eu olhava para esse verso, sede santo como eu sou santo, dessa seguinte forma. Olha, Deus ele quer para a gente ser santo, então eu vou ser santo. Só que eu olho este verso hoje de forma diferente. Eu olho para esse verso como uma promessa. A própria palavra que disse haja luz e houve luz, é a mesma palavra que diz sede santo. E se eu aceitar aquela palavra, ela fará em mim a mesma forma como ela fez a luz existir. Glória a Deus por isso. Como diz a Bíblia, as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, quando Deus chegou e disse para a terra, haja luz, o que foi que aconteceu? Houve luz. Agora, quando Deus chega e diz para mim e para você, haja em vós a mesma mente, a mesma palavra que produziu a luz, será a mesma palavra que vai produzir a mente de Cristo Jesus na nossa mente. Então, não somos nós a ouvir a palavra, não, agora eu vou ter que ter a mente de Jesus. Nós nunca iremos ter a mente de Jesus dessa forma. Até porque a mente é dele. A mente pertence a ele. Ele me dá a mente dele. Mas a mente é dele, não é minha. Então, queridos, qual é a forma que Deus se propôs a justificar o homem? Através da sua palavra. Ele justificou Abraão porque Abraão creu na palavra. Abraão creu na palavra. E a palavra de Deus cumpriu o fato na vida de Abraão. Não era isso que acontecia quando Cristo Jesus curava? Um leproso disse a Jesus, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus lhe respondeu, quero, fica limpo. O que foi que limpou aquele leproso? O que foi que limpou aquele leproso? A palavra. Como diz a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada nos diz essa história também está em Marcos, capítulo 1, do verso 40 ao verso 42, mas Mateus, capítulo 8, 12 e 3 também conta essa história. A Bíblia nos diz que aquele leproso, a lepra, representa o quê? O pecado. Aquele leproso, ele, quando viu Jesus Cristo vindo na sua direção, disse, Senhor, se lançou aos pés de Jesus, disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. E Jesus lhe respondeu, quero, fica limpo. E imediatamente o leproso ficou limpo de sua lepra. Quanto tempo demorou para que o leproso ficasse limpo? Quando Deus disse assim, ó, quando Jesus Cristo disse, ó, quero, fica limpo, naquelas palavras, quero, fica limpo, elas entraram no leproso
e produziu o fato. Na própria palavra estava a solução para a cura do leproso. Agora voltemos ao raciocínio anterior. Em Gênesis 1, ele disse que a terra produza ervas. Qual foi o fator que trouxe vida vegetal? Qual foi o fator que produziu as ervas? A palavra. A própria palavra produziu. Agora eu pergunto para vocês. Quanto tempo tem que Deus falou para a terra produzir? Há quase, na verdade, 6.000 anos, né? A criação tem 6.000 anos. De pecado ainda não, mas a criação sim. Então, quando Deus disse para a terra produzir, até hoje a terra produz porque a palavra foi falada. Então, aquela palavra de Gênesis 1, verso 11, ela ainda é viva. Qual é a maior prova que ela é viva? Olhe para os campos, os verdes, as árvores. As árvores só crescem em virtude da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, lá em Gênesis 1, 11, disse, cresça. E nessa palavra estava o elemento que iria fazer crescer as plantas e as árvores. Esse é o poder da palavra de Deus. E nessa mesma palavra que ele disse há 6.000 anos atrás, existe ainda vida, porque até hoje a terra produz. Então, se você está cheio de pecado, a mesma palavra que disse quero, fica limpo, ela ainda é viva. Ela pode te libertar do pecado, ela pode te curar da lepra da mesma forma como ela curou aquele personagem da Bíblia. Na verdade, esse personagem da Bíblia, esse leproso, ele é apenas uma evidência de que a palavra funciona. Ele está te dizendo, olha, se você aceitar esse quero, fica limpo, da mesma forma como eu aceitei, o resultado vai ser o mesmo que eu tive. Então, o que trouxe limpeza para aquele leproso foi a palavra. E a Bíblia diz, queridos, em João capítulo 15, verso 3, vós já estás limpo pela palavra. Não somos nós a limpar o nosso coração, mas é a palavra que entra e limpa. Da mesma forma como a comida que a gente come, ela entra dentro do nosso organismo, ela passa pelo processo digestivo, ela produz um bom sangue, ela nos dá vida. A palavra, quando entra, ela faz muito mais do que a comida física. Na verdade, a comida física é apenas uma evidência do que é a palavra de Deus. Porque até a comida física, o alface, a rúcula, o tomate, foram criados pela palavra de Deus. Então, queridos, quando a palavra entra, quando essa palavra que a Bíblia Sagrada entra, ela que vai mudar a tua vida. Não é você ficar agonizando, ai, eu preciso ter um caráter perfeito, eu preciso fazer aquilo que Deus manda. Não! Você precisa crer no que ele diz. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. O crer em Deus trouxe justiça a Abraão. Simples. Quero, fica limpo. Da mesma forma como aquele leproso recebeu essa palavra, quero ficar limpo, e essa palavra operou nele, essa palavra, ela é viva, assim como aquela palavra que mandou produzir ervas é viva até hoje. Ela não perdeu nada de seu poder. Se você for diante de Deus e agradecer, né? Mas nem precisa você chegar e dizer assim, Senhor, tu podes me purificar? Não, porque ele já mostrou qual é a vontade dele. A vontade dele é, filho, eu quero. Fique limpo. Glória a Deus. E imediatamente o leproso ficou limpo. A resposta é a mesma agora para você, quero, fica limpo. E imediatamente vocês são purificados tão certamente quanto aquele leproso foi. Creia na palavra e louve ao Senhor por seu poder purificador. Não creia na palavra pelo que ela pôde realizar pelo leproso daqueles tempos. Não creia mais porque aquele leproso está morto. Ele não está mais vivo. Essa palavra não tem mais nenhum poder para a vida dele.
Ele apenas testemunhou de que a palavra funciona. Então, não creiamos mais, queridos, no que a palavra fez naqueles personagens da Bíblia. Nós precisamos crer no que ela pode fazer hoje. Mas por que, Davi, tem essas histórias? Eu não tenho que crer nessas histórias, sim. Só que essas histórias são apenas um exemplo de Deus, de como ele vai fazer comigo e com você. Existe poder na palavra de Deus. Não creia na palavra pelo que ela pode realizar pelo leproso daqueles tempos. Creia na palavra pelo que ela pode realizar, pode realizar hoje por você. Pode fazer hoje em você. Agora, imediatamente. Essa palavra é para você. Fica limpo. E o que é que eu tenho que dizer diante dessa palavra? O que Abraão disse. Amém, Senhor, assim seja. Faça-se a limpeza pela tua palavra. E o resultado será o mesmo que Abraão teve e será o mesmo que o leproso teve. Isso é incrível. Essa verdade me libertou. Isso é justificação pela fé. Ser justificado mediante a palavra de Deus. Vamos dar continuidade. Olha o que a serva do Senhor diz. Do singelo relato bíblico, da maneira em que Jesus curava os doentes, podemos aprender alguma coisa acerca do modo em que devemos crer nele para obter o perdão dos pecados. Voltemos ao caso do paralítico de Betesda. O pobre enfermo estava inválido. Havia 38 anos que não fizera uso dos membros. No entanto, Jesus lhe ordenou, levanta-te. Toma a tua cama e vai. Mateus 9,6. O doente poderia ter dito, Senhor, se quiseres curar-me, obedecerei a tua palavra. Mas não, ele creu na palavra de Deus. Creu que fora curado. E fez imediatamente o esforço, decidiu andar e andou. Agiu sob a palavra de Cristo. E Deus lhe concedeu força e estava sã, estava curado. Então, o que foi que curou o doente? Essa palavrinha bem aqui que está, que eu... deixa eu ver aqui se eu consigo. Assim, aqui, ó. Essa palavrinha bem aqui teve a energia total, criativa, teve o poder de curar aquele paralítico. Então, nessa palavra, levanta-te, estava o poder. Ele agiu sob a palavra de Cristo. E Deus lhe concedeu a força, ele estava são. Aí Ellen White fala, de igual modo sois vós um pecador. Não podeis expiar vossos pecados do passado, nem podeis mudar vosso coração e tornar-vos santo. É uma impossibilidade do homem fazer isso. Mas Deus promete fazer tudo isso por vós, mediante Cristo. Então é Deus quem promete. Se Deus prometeu que ele vai me dar um novo coração, ele é quem vai cumprir. Não sou eu a fazer nada, não sou eu a cumprir nada. Porque eu nunca iria cumprir uma promessa de Deus. O mesmo Deus quem faz a promessa é o mesmo Deus quem cumpre a promessa. Por exemplo, quando nós vamos até o caso de Maria. Maria, Deus prometeu para ela, o Senhor disse para ela que nasceria no ventre dela o rei do universo, Jesus, o libertador de Israel. E ela era jovem, ela tinha 14 anos, né, de acordo com os dados históricos, 14, 15 anos. Quando nós vamos até a palavra de Deus, olha o que é interessante. Deixa eu só achar o texto aqui. Ok. Lucas capítulo 1, versículo 38. Deus prometeu, Deus falou que viria, que o menino nasceria. Olha qual foi a resposta de Maria, versículo 38. Disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, nós vemos aqui que quando o anjo chegou para conversar com Maria, Maria perguntou, né, mas como é que vai ser isso? Quando nós vamos para a Bíblia, o mesmo relato se deu com Zacarias, pai
de João Batista. Quando o anjo chegou e disse que ele teria um filho, o que aconteceu? Ele fez a mesma pergunta que Maria: como será isso? Só que a pergunta de Maria não era uma pergunta de incredulidade. Era uma pergunta de fé. Como o Senhor vai fazer isso? Eu não sei, mas cumpra-se em mim a tua palavra. Já Zacarias não. Zacarias chegou e disse assim: mas como vai ser isso? Aí ele pensou: já sou um homem velho, né? Já estou idoso. Como é que vai funcionar isso? E pela incredulidade de Deus, fez com que ele ficasse ali mudo por um ano. Perceba que a mesma palavra, a mesma resposta de Maria foi a mesma resposta de Zacarias. Só que a intenção foi diferente. E Deus, ele olha para a intenção, certo? Então, o mesmo Deus que cumpriu a palavra na vida de Zacarias, o mesmo Deus que cumpriu a palavra na vida de Abraão e Sara. Abraão, ele já era um homem velho. Sara já era uma mulher velha e ela era estéril. Nem filha ela poderia ter. Ela fez de tudo para ter um filho. Ela chamou a serva de Abraão, mas Deus disse: não é com ela, é contigo, Sara. Depois de 25 anos, Sara caiu em si. Ela entendeu que era a palavra que iria criar o filho dentro dela. Com 25 anos, ela deixou todo o artifício de incredulidade. E o filho da promessa nasceu no ventre de Sara. Agora, como é que o filho da promessa vai nascer em nós? Como diz Gálatas capítulo 4, verso 19. Para que Cristo seja nascido em vós, como é que ele vai nascer em nós? Da mesma forma como ele nasceu no ventre de Maria. Pela fé. Ela creu na palavra. E quando nós acreditarmos na palavra, o resultado será o mesmo. Aqueles magos, o que me surpreende é que eles tiveram mais fé do que o povo judeu. Quando nós vamos aqui, lá em Lucas, olha o que é interessante. No verso 11 fala: vos nasceu hoje um Salvador. O anjo chegou para os magos e disse: olha, vos nasceu hoje um Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isso será por sinal. Achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Ok. O anjo chegou e disse: olha, o menino nasceu, mas ele nasceu na cidade de Davi, em Belém. Quando nós vamos para o versículo 15, olha o que acontece. Olha o que é fé, queridos. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém e vejamos isso que já aconteceu. Se fosse eu e você, nós iríamos dizer: vamos lá para ver se foi isso mesmo. Vamos lá para ver se isso aconteceu mesmo. Nós diríamos isso. Mas eles não disseram isso. Não houve palavra de incredulidade. Eles disseram entre si: vamos lá ver o que já aconteceu. Quando nós voltamos para o verso 9, nós temos uma verdade que não era apenas para aquele povo isoladamente. Olha o que diz aí no verso 9. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. Verso 10. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que vos trago novas de grande alegria. Boas novas de grande alegria. O que é as boas novas? É o evangelho. O evangelho é boas novas. Mas esse evangelho que o anjo estava trazendo era apenas para eles? Olha o que diz o texto. Eis que eu vos trago boas novas. Eis que eu vos trago um evangelho que será para todo o povo. Então perceba que o evangelho é para todo o povo, não era apenas para aqueles pastores. Perceba que aquelas boas novas que os anjos levaram não foi para aqueles pastores apenas, para aquele povo da época, mas é para todo o povo. Mas o que especificamente foi anunciado ali para eles? Verso 11. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje um Salvador. A palavra de Deus, ela é viva.
essa palavra ela está viva. E Cristo, ele tem que nascer em nós todos os dias. Vamos dar um amém agora em nome de Jesus. Olha o que diz. Vos nasceu hoje um Salvador. Amém, Senhor, assim seja. Vos nasceu hoje um Salvador. Essa palavra, ela não existe mais para aquele contexto. Aquele contexto já passou. Essa palavra hoje é para mim e para você, porque o evangelho, como diz no verso 10, é para todos os povos. E eu estou incluído aqui também. Mas que evangelho é esse? Hoje vos nasceu o Salvador. É exatamente isso que Paulo, na sua carta aos Gálatas, no capítulo 4, verso 19, ele vai dizer: meus filhinhos, porque de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, Cristo Jesus, ele quer ser formado em mim, em você. E esse é o evangelho. Como diz Colossenses capítulo 1, verso 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nós vemos aqui, de acordo com a palavra de Deus, Lucas 2, verso 11, que aqui é uma promessa para nós, que hoje nasceu o Salvador. Amém, Senhor, assim seja. Cumpra-se a tua palavra, Deus, na nossa vida. Então vamos dar continuidade. Mas Deus prometeu fazer tudo isso por vós, mediante Cristo. Vós credes nesta promessa? Confessai os vossos pecados e entregai-vos a Deus. Vós quereis servi-lo, tão depressa isto fazeis. Deus cumpre sua palavra conosco. Se credes na promessa, existe uma condição para que a palavra de Deus possa ser cumprida: fé, crer. Se você não tiver fé, a promessa não é cumprida. A promessa é a mão que apega, né? O braço do Senhor é a mão, é o meio que conduz as promessas de Deus para as nossas vidas. Credes que estáis perdoado e purificado. Deus supre o fato. Sois curado, exatamente como Cristo conferiu ao paralítico poder para caminhar quando o homem creu que estava curado. Assim é se vocês crerem. Queridos, a Bíblia diz, em Hebreus capítulo 6, verso 13, que Deus, ele jurou por si mesmo. Quando essa palavra é usada, ele jurou por si mesmo, ele jurou pelo seu trono, ele jurou pela sua palavra, ele jurou pela sua vida. Se uma promessa de Deus não se cumprir na tua vida, Deus, ele perde o trono. Se você chegar diante de Deus, chegar diante do Senhor, pedir perdão por todos os seus pecados, nós iremos ver esta grande verdade. Agora vamos parar e pensar por um momento o que isso significa. Eu vou apenas, antes de entrar na explicação desse texto, eu vou apenas parafrasear aqui algo. Vamos voltar ao pensamento de que Deus fez todas as coisas. E tudo aquilo que Deus fez foi pela palavra. Deus criou o homem pela palavra. Deus fez a terra pela palavra. Deus fez os mundos existirem pela palavra. Deus curou os doentes pela palavra. Deus libertou os leprosos pela palavra. Deus libertou os cativos pela palavra. Certo? O meio que Deus usa para libertar é a palavra. Então, o sol, Deus falou para o sol existir. Foi a palavra que ele disse: exista sol. Ponto final. O sol está até hoje lá. Só que em Hebreus capítulo 1, verso 3, vai nos dizer que a mesma palavra que criou é a mesma palavra que sustenta todas as coisas. Agora nós iremos entender com este pensamento. Agora, vamos parar para pensar por um momento o que isso significa. O julgamento de Deus é realmente uma garantia de sua própria existência. Ele jurou por si mesmo. Ele assim declarou que sua vida estará perdida se sua promessa falhar. Suas promessas são tão duradouras quanto a ele mesmo. Ele é Deus, de eternidade a eternidade. Agora, vamos prestar bastante atenção. Não vamos deixar nada nos desconcentrar. Agora, nesse momento, isso aqui é muito importante. Se um único pecador, não importa quão indigno
ou insignificante, ou obscuro, seja a sua vida, viesse ao Senhor, sinceramente, pedindo perdão e santidade, e deixasse de recebê-lo, naquele mesmo instante, o universo inteiro se tornaria em caos e desapareceria da existência. Vou explicar para vocês. Se um pecador fosse diante de Deus, pedir perdão por todos os seus pecados, pedir ali uma vida de pureza e santidade, e Deus não desse a ele, se ele fosse ali sinceramente, com o coração contrito, e Deus não desse, Deus não cumprisse a promessa dele na vida daquele pecador, tudo aquilo que está mantido pela promessa, pela palavra, como o sol e o mundo, tudo viraria um caos, desapareceria. Então vocês percebem aonde o poder, vocês percebem a força que existe na promessa de Deus? Então, queridos, se você for hoje diante de Deus, pedir perdão pelos teus pecados, pedir uma vida de justiça e santidade, e deixar de receber, qual vai ser a evidência que você vai ter? A lua vai cair, o sol vai cair, porque todos os astros estão lá pela palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus não se cumprir na tua vida, saiba que essa mesma palavra que mantém o mundo, se ela falhou com você, ela vai falhar com todo o universo. Agora, se você for hoje diante de Deus, pedir perdão pelos teus pecados, pedir uma vida de santidade, de pureza, qual vai ser a maior evidência de que ele te deu a pureza e a santidade? É quando você se levantar da oração, olhar para a lua, e você vai ver que a lua não caiu, que as estrelas não caíram, que o universo não virou um caos. E você vai dizer, obrigado, Senhor, porque a tua palavra não falhou comigo. Porque se a tua palavra tivesse falhado comigo, todo o universo viraria um caos. Obrigado, Jesus, porque a tua palavra não falhou comigo. O Senhor me deu uma vida de justiça, o Senhor me deu uma vida de santidade, o Senhor perdoou os meus pecados. E a maior evidência é que o sol, a lua, eles estão lá. Eu não sei quantos de vocês entenderam, mas eu vou repetir novamente. Porque para mim isso é uma grande verdade. Se um único pecador, não importa quão indigno, ou insignificante, ou obscuro, viesse ao Senhor sinceramente pedindo perdão e santidade, e deixasse de recebê-lo, naquele mesmo instante, o universo inteiro se tornaria um caos e desapareceria da sua existência. Por que desapareceria de sua existência? Porque o universo está mantido pela palavra. O juramento de que o sol, a lua não vai cair está na palavra. E agora, se ele falhar com a palavra dele para comigo, toda a palavra dele vai falhar. Todo o universo vai virar um caos. E a maior evidência, queridos, que quando você vai diante de Deus e ele te dá perdão e santidade e te dá uma vida justa, é quando você abre a frecha da sua janela, de noite ou de dia, e você percebe que não virou um caos, é porque Deus ele cumpriu com a sua promessa. Porque se ele não tivesse cumprido com a sua promessa, o universo teria virado um caos. Agora, nós vamos para o livro do profeta Ezequiel, iremos ver uma de suas grandes promessas. Vamos lá. E dar-vos-ei um coração novo. Se você for hoje diante de Deus, pedir um novo coração e deixar de receber, o próprio trono de Deus o próprio trono de Deus estará em risco. Por quê? Porque Hebreus 6:13 diz assim, que ele jurou por si mesmo. Ele jurou pela sua palavra, ele jurou pelo seu trono, ele jurou pela sua vida. A própria vida de Deus estaria em risco se ele deixasse de cumprir uma promessa sequer comigo. Então, qual é a promessa dele? Vamos lá, na palavra de Deus, vamos para a prática. E dar-vos-ei um coração novo. Se você for hoje diante de Deus pedindo o coração novo e deixasse de receber o coração novo, saiba que a própria vida e o trono de Deus correria risco. Porque ele não pode mentir. Se ele diz que ele te deu um novo coração, creia, acredite. E a promessa não é só um novo coração.
mas porei dentro de vós o meu espírito. Porei dentro de vós o meu espírito. Qualquer pessoa hoje à noite que pedir isso aqui para o Senhor e deixar de receber, todo o universo virará um caos. Mas a maior evidência hoje à noite que você recebeu um coração novo e tem um espírito novo dentro de você, se você rogar a promessa, a maior evidência é: abra a janela de sua casa e você verá que o universo não virou um caos. É porque Deus te deu um novo coração naquele momento. São evidências naturais que Deus deixa para nos ensinar a crer na sua palavra. Você confessou seus pecados e de coração afastou-se deles. Resolveu entregar-se a Deus. Agora vá a Ele e peça-lhe que lave seus pecados e lhe dê um novo coração. Creia então que Ele assim o fará, porque assim o prometeu. Então, o interessante é que Deus, Ele não nos deixou sem evidências. A maior evidência, vou repetir de novo para que essa verdade fique clara. A maior evidência são os fenômenos, são a natureza. A maior evidência de que Deus nos deu um novo coração é a natureza. É o sol, a lua, que está lá pela palavra, que é mantido pela palavra. Então, a promessa de Deus, ela não pode falhar com você. Se Deus disse que vai te dar um novo coração, Ele vai te dar um novo coração. Porque assim Ele prometeu. Ele não pode falhar. E a evidência é a natureza. E a evidência é a natureza. Não, esse texto aqui é do Caminho a Cristo, da Serva do Senhor, Ellen White. O outro é o Evangelho na Criação de E.J. Wagner, pastor Wagner. Da mesma forma, você é um pecador, não pode espiar, esse aqui a gente já leu. Não espereis até que sintais que estáis curado, mas dizeis, creio, assim é, não porque eu sinta, mas porque Deus o prometeu. Muitas pessoas confundem fé com sentimento. Fé não é sentimento. Mas existem alguns sentimentos que são produzidos pela fé, como a paz, o amor. São sentimentos que são produzidos pela fé. Mas a fé não é um parâmetro na verdade, o sentimento não é um parâmetro de que você está bem. Por exemplo, existem algumas vezes que nós iremos passar por algumas tribulações, que o sentimento não vai ser aquele sentimento de alegria, como a gente costuma ter quando estamos fazendo um trabalho missionário, ou quando alguma alma se converte. Então, o sentimento, todos aqueles que baseiam a sua vida espiritual pelo seu sentimento, eles serão decepcionados, porque fé não é sentimento. Fé é acreditar na palavra. Não é você sentir. Por exemplo, Deus falou que te deu um novo coração. Aí eu pedi um novo coração aqui para Deus na oração, mas eu não estou sentindo nada. Fé não é isso. Fé é crer naquilo que Deus falou. Se Deus disse que Ele te deu um novo coração, creia. Não importa o que você sinta, importa crer na palavra. Esse é o suficiente, é isso que a Ellen White está dizendo. Não porque eu sinta, mas porque Deus prometeu, porque Deus falou. Então, isso é crer, de forma simples. Certo? Tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11, 24. Esta promessa tem uma condição, que oremos segundo a vontade de Deus. Mas é a vontade de Deus purificar-nos do pecado, tornar-nos seus filhos e habilitar-nos a viver uma vida santa. Podemos, pois, pedir essas bênçãos, crer que havemos de receber e agradecer a Deus por já havê-las recebido. Então, a gente tem que agradecer a Deus, mesmo que a gente não sinta. Orar pela bênção prometida, Deus ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. A gente precisa pedir aquilo que está de acordo com a promessa. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Agora, aquilo que Ele não prometeu, aquilo que Ele não prometeu, Ele não vai cumprir. Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Mas é a promessa de Deus nos purificar. É a promessa de Deus nos purificar. Então, quando nós vamos diante de Deus, pedimos perdão por todos os nossos pecados e cremos nessa verdade, queridos, saiba, você está limpo. Não porque, mas eu não estou sentindo. Não, creia. Creia que a palavra de Deus é certa. Creia que Deus falou. Não porque você vê,
mas porque Deus disse. Por este simples ato de crer em Deus, o Espírito Santo gerou em vosso coração uma nova vida. Então, como é que o Espírito Santo gera uma nova vida nos nossos corações? Crer em Deus. Você precisa dessa promessa? Reclame ela, e agora ela pode ser sua. Você crê? Sabe por que Jesus ele ainda não voltou? Vamos entender por que ele ainda não voltou. A única coisa que pode deixar você e eu do lado de fora do reino de Deus é se dissermos ao Senhor que ele está mentindo. Quando pararmos de dizer que Deus está mentindo, vamos direto para o céu. Quando é que a gente diz que Deus está mentindo? Quando nós não cremos. Porque a Bíblia diz que quem a Deus não crê, faz dele mentiroso. Então, quantos de nós não estamos fazendo Deus de mentiroso? Deus disse que nos deu um novo coração. Aí a gente diz assim, não, ele não nos deu um novo coração. Deus disse que nós somos o templo e morada do Espírito Santo. Mas a gente diz, não, eu não tenho um Espírito Santo. Primeiro que se você não tivesse o Espírito Santo, você nem mais existiria. Todos nós temos o Espírito Santo. A Bíblia é clara em dizer que o Espírito de Deus está em todos nós. Se o Espírito de Deus não estivesse em nós, queridos, quem seria nós? O que seria de nós, na verdade? Então, quando nós pararmos de dizer que ele está mentindo, como fez Abraão, nós teremos o mesmo resultado de Abraão, teremos uma vida de justiça. E Jesus Cristo voltará logo, logo. É somente isso que as pessoas precisam parar de fazer, parar de dizer que o Senhor está mentindo. Além disso, aquele que fez de Deus um mentiroso, a si mesmo se pronuncia uma mentira. E mentiroso não entra no reino de Deus. E não entrarão mentirosos, nem aquelas outras pessoas de Apocalipse, 21 e etc. Então, o que precisamos parar de fazer é parar de mentir. Vamos acabar com essa história de mentir agora mesmo. Não interessa o que o Senhor diz, responda sim, assim seja, Senhor. Não porque eu veja, mas porque o Senhor falou. Então, muitas vezes, queridos, nós temos Deus de fato como um mentiroso. Mediante o poder de Cristo, homens e mulheres têm quebrado a cadeia do hábito pecaminoso, têm renunciado ao egoísmo. O profano tem se tornado reverente. O bêbado, sóbrio. O pervertido, puro. Pessoas que tinham a semelhança de Satanás transformaram-se na imagem de Deus. Essa transformação é em si o milagre dos milagres. Uma mudança que é operada pela palavra de Deus. Olha aqui, queridos. Como é operada essa mudança? É pela palavra de Deus. É um dos mais profundos mistérios de sua palavra. Não o podemos compreender. Somente podemos crer. Conforme declaram as Escrituras, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então, nós precisamos crer na palavra de Deus. E o crer em Deus trará justiça para a minha e para a tua vida. Precisamos parar de dizer que o Senhor é um mentiroso. Precisamos dizer, Senhor, se o Senhor disse que me deu um novo coração, amém. O Senhor não pode mentir. Obrigado, Senhor, pelo novo coração. Simples assim. Ele falou. O que ele diz, ele mesmo cumpre. A nossa parte é apenas esperar o cumprimento da palavra de Deus. A nossa parte é crer em Deus. E ao crermos em Deus, trará para nós justiça e santidade. Porque o efeito da justiça será a paz. Então, nesse momento, vamos orar ao nosso Deus. E nós teremos aí os momentos de perguntas e respostas. Ou, se alguém quiser fazer um comentário, para abranger mais o estudo, depois da oração nós teremos aí esse momento. Então, aqueles que puderem ficar de joelhos, vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus? Querido e bondoso Deus,
Nesse momento, Senhor, nós queremos depor as nossas vidas sobre o teu altar, Senhor. Nós confessamos, ó Pai, nós somos incrédulos, nós somos pobres, cegos, miseráveis, nus. Mas muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem mostrado para nós a justiça de Jesus Cristo. O Senhor tem nos dado uma escolha melhor que a vida de Cristo Jesus. Nos ajuda, Senhor, a desistir de nossa própria vida. Nos ajuda, Senhor, a renunciar tudo aquilo, Senhor, que nos impede de ter a vida de Jesus Cristo. E que essa vida possa ser manifestada hoje em nós. Por favor, Senhor, cumpra-se a tua vontade em nossa vida. São estas bênçãos que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém e amém.